Capítulo 2. Na manhã seguinte, para afastar a mente de minhas preocupações, fui nadar no laguinho perto de nossa casa, no meio de um bosque de pinheiros. As crianças da aldeia iam até lá quase todas as manhãs, quando fazia bom tempo. Satsu também ia algumas vezes usando um maiô tosco que fizera com uma das velhas roupas de pescaria de nosso pai. Não era um traje de banho muito bonito, porque ficava frouxo no peito. E sempre que ela se inclinava, um dos meninos gritava: "Olha ali, dá para ver um Monte Fuji." Mas ela usava mesmo assim. Pelo meio-dia, decidi voltar para casa e comer alguma coisa. Satsu saíra bem mais cedo que o rapazinho Suji, filho do assistente do senhor Tanaka. Parecia um cachorrinho ao redor dele. Quando ele ia a algum lugar, olhava sobre o ombro, sinalizando que ela devia segui-lo, e ela sempre ia. Eu não esperava voltar a vê-la até a hora do jantar, mas quando me aproximei da casa, vi minha irmã à minha frente na trilha, encostada numa árvore. Se você tivesse visto o que estava acontecendo, teria entendido logo. Mas eu era apenas uma menininha. Satsu baixara seu traje de banho nos ombros e o jovem Suji estava brincando com os seus montes Fuji, como os meninos diziam. Desde que nossa mãe adoecera, minha irmã engordara um pouquinho. Seus seios eram tão rebeldes quanto seu cabelo. O que mais me espantava era que esta rebeldia parecia ser exatamente o que os jovens Suji achava fascinante neles. Fazia-os balançar em suas mãos, puxava-os de um lado para vê-los voltar ao lugar. Eu sabia que não devia espiar, mas não sabia o que fazer, tendo a trilha à minha frente bloqueada. Então, de repente, escutei uma voz masculina dizer atrás de mim: "Shio-chan, por que está espiando atrás desta árvore?" Considerando que eu era uma menininha de 9 anos, voltando de um lago onde estivera nadando, considerando que eu ainda não tinha em meu corpo formas nem texturas para esconder, bom, é fácil imaginar o que eu usava. Quando me voltei, ainda agachada na trilha, cobrindo minha nudez com os braços do melhor jeito que podia, lá estava parado o senhor Tanaka. Eu não podia ficar mais constrangida. Nunca o tinha visto subir para a região da colina onde morávamos. Aquela ali adiante deve ser a sua casa bêbada, constatou ele. E aquele ali parecia o jovem Suji. E parece bem ocupado. Quem é a mocinha com ele? Bom, acho que é a minha irmã, senhor Tanaka. Estou esperando que saiam dali. O senhor Tanaka botou as mãos em concha em torno da boca e deu um grito, e escutei o som do jovem Suji correndo dali pela trilha abaixo. Minha irmã também deve ter corrido, pois o senhor Tanaka me disse para ir para casa e me vestir. Quando encontrar sua irmã, disse-me: "Quero que lhe dê isto." Entregou-me um embrulho de papel de arroz mais ou menos do tamanho de uma cabeça de peixe. "São ervas chinesas", explicou. "Não dê atenção ao Dr. Miura se ele disser que não valem nada. Faça sua irmã preparar chá e dar à sua mãe, para diminuir a dor. São ervas muito preciosas, cuide para não desperdiçar nada." "É melhor eu mesma fazer isso, Sr. Tanaka. Minha irmã não sabe preparar chá muito bem. O Dr. Miura me contou que sua mãe está doente", disse ele. "Agora você me diz que sua irmã não sabe nem fazer um chá direito. Com seu pai tão velho, o que vai ser de você, Shio-chan? Quem cuida de você agora?" "Acho que agora eu cuido de mim mesma. Eu conheço um homem, está mais velho agora, mas quando era um menino de sua idade, o pai dele morreu. No ano seguinte morreu a mãe, e então o seu irmão mais velho fugiu para Osaka e o deixou sozinho. Parece um pouco com você, não acha?" disse o senhor Tanaka.
e me lançou um olhar que não me deixava discordar. Bom, o nome dele é Tanaka Ishiro, prosseguiu. Sim, embora naquele tempo meu nome fosse Morihashi Ishiro, fui acolhido pela família Tanaka aos 12 anos. Depois de crescer um pouco mais, me casei com a filha deles e fui adotado. Agora ajudo a dirigir a companhia de frutos do mar da família. No fim, as coisas acabaram bem para mim, como viu. Quem sabe algo assim poderá acontecer com você? Olhei por um instante o cabelo grisalho do senhor Tanaka e as rugas na sua fronte, como sulcos na casca de uma árvore. Ele me pareceu o homem mais sábio e culto do mundo. Acreditei que ele sabia coisas que eu não saberia nunca, e que tinha uma elegância que eu não teria jamais, e que seu kimono azul era mais fino do que tudo que eu chegaria a usar. Estava nua diante dele, agachada na lama, cabelo emaranhado e rosto sujo, cheiro de água do lago na pele. Acho que ninguém nunca vai querer me adotar, falei. Não, você é uma menina esperta, não é? Chamando sua casa de casa bêbada, dizendo que a cabeça de seu pai parece um ovo. Mas parece mesmo. Por isso é um comentário inteligente. Agora corra, Shio-chan, ordenou. Você quer almoçar, não quer? Quem sabe se sua irmã estiver tomando sopa, você possa se deitar no chão e beber o que ela derramar. Desde aquele momento comecei a fantasiar que o senhor Tanaka me adotaria. Às vezes me esqueço de quanto me sentia atormentada naquele período e acho que teria me agarrado a qualquer coisa que me desse conforto. Muitas vezes, quando estava perturbada, sentia minha mente voltando à mesma imagem de minha mãe, muito antes de começar a gemer de dor todas as manhãs. Eu tinha 4 anos e era a época do festival Bon Odori em nossa aldeia, quando saudamos os espíritos dos mortos que retornam. Depois de algumas noites de cerimônias no cemitério e fogueiras diante da entrada das casas para guiar os espíritos, nós nos reunimos na última noite do festival em nosso templo shintoísta, que ficava nos rochedos sobre a enseada. Assim que passávamos pelo portão do templo, havia uma clareira. Naquela noite, decorada com lanternas de papel coloridas penduradas em cordas entre as árvores, minha mãe e eu dançamos juntas por algum tempo, com o resto dos moradores da vila, ao ritmo da música de tambores de uma flauta. Mas comecei a me sentir cansada e ela me aninhou em seu colo no limite da clareira. De repente, o vento subiu, os penhascos e uma das lanternas pegou fogo. Vimos a chama queimar a corda e a lanterna caiu flutuando até o vento apanhá-la de novo e fazê-la rolar pelo ar, exatamente em nossa direção, com um rastro de poeira dourada no céu. A bola de fogo pareceu pousar no solo, mas então minha mãe e eu a vimos erguer-se na corrente de vento e flutuar para nós. Senti que minha mãe me soltava e de súbito atirou os braços no fogo para apagá-lo. Por um momento, ficamos as duas banhadas em fagulhas e chamas. Depois as pequenas faíscas flutuaram entre as árvores e se extinguiram e ninguém, nem mesmo minha mãe, ficou ferido. Mais ou menos uma semana depois, quando minhas fantasias de adoção haviam tido bastante tempo para amadurecer, voltei para casa certa tarde e encontrei o senhor Tanaka sentado diante de meu pai à mesinha. Compreendi que conversavam algo sério, porque nem me notaram quando entrei. Fiquei ali paralisada para ouvir o que diziam. Então, Sakamoto, o que acha da minha proposta? Não sei, senhor, disse meu pai. Não posso imaginar as meninas vivendo em outro lugar. Compreendo, mas ficariam muito melhor e você também.
Trate apenas de que desçam até a aldeia amanhã de tarde. Dito isso, o Sr. Tanaka se levantou para sair. Fingi estar apenas chegando naquele momento, de modo que nos encontrássemos na porta. Eu estava mesmo falando com seu pai sobre você, Shio-chan, contou-me. Moro do outro lado da montanha, na cidade de Senzuru. É maior do que Ioroido. Acho que você iria gostar. Por que você e Satsu-san não vão até lá amanhã? Vocês vão ver minha casa, conhecer minha filhinha, quem sabe vão passar a noite. Só uma noite, você entende? E então eu as trarei de volta para a sua casa. O que lhe parece? Eu disse que seria muito bom. E esforcei-me por fingir que ninguém me sugerira nada fora do comum. Mas foi como se tivesse acontecido uma explosão em minha cabeça. Meus pensamentos tinham virado fragmentos que eu não conseguia juntar direito. Com certeza era verdade que parte de mim esperava desesperadamente ser adotada pelo Sr. Tanaka, depois que minha mãe morresse. Mas parte tinha muito medo. Senti-me horrivelmente envergonhada de sequer imaginar que eu poderia viver em algum lugar além de minha casa bêbada. Depois que o Sr. Tanaka saiu, tentei me ocupar na cozinha, mas estava um pouco como Satsu, pois quase não conseguia enxergar as coisas na minha frente. Não sei quanto tempo se passou, então ouvi meu pai fungar e pensei que ele estava chorando, o que fez meu rosto arder de vergonha. Quando por fim me forcei a olhar para seu lado, vi-o com as mãos já enredadas em uma de suas redes de pesca, mas de pé no umbral espreitando os quartos dos fundos, onde minha mãe jazia, com o fino lençol que a cobria, como uma pele. No dia seguinte, preparando-me para encontrar o Sr. Tanaka na aldeia, esfreguei meus tornozelos sujos e fiquei mergulhada por algum tempo na nossa banheira, que um dia fora a caldeira de uma antiga máquina a vapor, que alguém abandonara em nossa aldeia. Tinham cerrado o topo e o interior fora forrado de madeira. Sentei-me longo período olhando o mar e sentindo-me muito independente, pois pela primeira vez em minha vida estava na iminência de ver algo do mundo, fora de nossa aldeiazinha. Quando Satsu e eu chegamos à companhia japonesa de frutos do mar, vimos os homens que voltavam do mar descarregando o pescado do cais. Meu pai estava entre eles, pegando peixes com suas mãos ossudas e largando-os dentro de cestos. A certa altura, ele olhou para mim e Satsu, depois limpou o rosto na manga da camisa. De algum modo, suas feições pareciam mais pesadas do que o habitual. Os homens carregavam os cestos cheios até a carroça puxada a cavalos do Sr. Tanaka, arranjando-os atrás. Trepei na roda para ver. Em geral, os peixes olhavam com olhos vítreos, mas um ou outro movia a boca no que me parecia um pequeno grito. Tentei acalmá-los, dizendo: "Vocês vão para a cidade de Senzuru, peixinhos, tudo vai ficar bem." Não vi de que adiantaria contar-lhes a verdade. Finalmente, o Sr. Tanaka saiu para a rua e disse a Satsu e a mim que subíssemos no banco da carroça com ele. Sentei-me no meio, perto o bastante para sentir o tecido do kimono do Sr. Tanaka contra minha mão. Não pude evitar ficar vermelha por isso. Satsu olhava bem para mim, mas não pareceu perceber nada, e exibia a sua expressão confusa de sempre. Passei boa parte da viagem olhando para trás, para os peixes que sacolejavam em seus cestos. Quando chegamos ao topo da colina que saía de Ioroido, uma roda passou sobre uma pedra e a carroça se inclinou para um lado de repente. Um dos peixes saltou do cesto e bateu tão forte no chão que se reanimou. Vê-lo retorcendo-se e ofegando foi mais do que eu podia suportar.
Voltei-me com lágrimas nos olhos, embora tentasse escondê-las do Sr. Tanaka. Mesmo assim, ele percebeu. Quando nos pusemos de novo a caminho, depois de ele ter recuperado o peixe, ele me perguntou o que estava acontecendo. Coitado do peixinho, falei. Você parece minha esposa. Estão quase todos mortos quando ela os vê. Mas se tem de cozinhar um caranguejo ou outra coisa ainda viva, fica de olhos molhados e canta para eles. O Sr. Tanaka me ensinou uma canção. Na verdade, quase uma espécie de oração que achei que sua esposa inventara. Ela cantava para caranguejos, mas nós mudamos as palavras para peixes. Suzuki, yo Suzuki. Yobutsu shitekure. Peixinho, peixinho, corra para a luz de Buda. Depois me ensinou outra canção, uma de ninar, que eu nunca ouvira antes. Nós a cantamos para o linguado que jazia sozinho num cesto ao fundo, com seus 2 olhos de botão ao lado da cabeça, rolando nas órbitas. 眠れよ、いいカレーよ。庭や牧場に鳥も羊もみんな眠れば星は窓から銀の光を注ぐ。この夜。Tradução da canção. Durma, bom linguado. Quando todos dormirem, até pássaros e ovelhas, nos campos e nos jardins. Esta noite as estrelas vão derramar sua luz dourada pela janela. Chegamos ao alto da montanha alguns minutos depois, e a cidade de Senzuru apareceu abaixo de nós. O dia estava escuro, tudo em sombras de cinza. Era a minha primeira visão do mundo fora de Ioroido, e achei que não era grande coisa. Podia ver os telhados de sapê da cidade em torno de uma enseada, entre colinas sem graça e além delas o mar, cor de metal com listras brancas. Terra adentro. A paisagem podia ser mais atraente, não fossem os trilhos de trem que a atravessavam como uma cicatriz. Senzuru era, em geral, uma cidade suja e mal cheirosa. Até o oceano tinha ali um odor terrível, como se todos os seus peixes estivessem apodrecendo. Em torno dos pilares do cais boiavam pedaços de legumes, como as águas vivas em nossa pequena enseada. Os barcos eram tão amassados e sujos de óleo que pareciam ter estado lutando entre si. Satsui e eu nos sentamos longo tempo no cais, até que por fim o Sr. Tanaka nos chamou para dentro da sede da Companhia Japonesa de Frutos do Mar e nos levou por um corredor comprido. Nem se estivéssemos dentro de um peixe, o odor das tripas dele seria mais forte do que ali. Mas no final, para a surpresa minha, havia um escritório adorável para os meus olhos de 9 anos. Assim que entramos, Satsui e eu paramos descalças num chão de pedra lisa. Diante de nós, um degrau levava a uma plataforma coberta com tatames. Talvez tenha sido isso que me impressionou. Aquele assoalho elevado fazia tudo parecer maior. De qualquer modo, achei que era o aposento mais belo que eu já vira, embora agora me faça rir a ideia de que o escritório de um comerciante de peixes, numa minúscula cidade do mar do Japão, pudesse ter impressionado tanto, a quem quer que seja. Na plataforma, sobre uma almofada, se sentava uma senhora que se levantou quando nos viu e chegou até a beira para acomodar-se sobre os joelhos. Era velha e parecia mal-humorada. E devia ser a pessoa mais inquieta do mundo. Quando não estava ajeitando o seu kimono, estava limpando algo, do canto do olho ou coçando o nariz. O tempo todo suspirando como se lamentasse muito, ter de se mexer tanto. Estas são Shiyu-chan e sua irmã mais velha, Satsu-san, disse-lhe o Sr. Tanaka. Fiz uma pequena mesura a que a senhora mexe-mexe respondeu com um aceno de cabeça. Então soltou seu maior suspiro até ali.
e começou a cutucar uma mancha grossa no pescoço. Eu queria desviar os olhos, mas os dela ainda estavam fixos nos meus. Bem, você é Satsu-san, né? Disse, mas ainda olhava para mim. Eu sou Satsu, disse minha irmã. Quando foi que nasceu? Satsu ainda parecia incerta a respeito de a quem de nós duas a senhora Meshi-Meshi se dirigia, de modo que respondi por ela. Ela é do ano da vaca. A velha estendeu a mão e me deu umas palmadinhas com os dedos. Mas fez isso de um jeito muito peculiar, batendo várias vezes de leve em meu queixo. Entendi que era só uma palmadinha porque seu olhar era bondoso. Esta é bem bonita, não é? Que olhos raros! Logo se vê que é inteligente, olhe só a sua testa. Nisso virou-se para minha irmã novamente e disse: Então, o ano da vaca, 15 anos. Planeta Vênus, 6, branca, chegue mais perto. Satsu fez o que ela pedia. A senhora Meshi-Meshi começou a examinar o rosto dela, não só com os olhos, mas também com as pontas dos dedos. Passou longo tempo conferindo o nariz de Satsu de diversos ângulos, bem como suas orelhas. Beliscou os lóbulos várias vezes, depois deu um grunhido indicando que terminara com Satsu e se virou para mim. Você é do ano do macaco, posso dizer só de olhar. Quanta água você tem! 8, branca, planeta Saturno, e é uma menina muito atraente. Venha mais perto. Passou a fazer a mesma coisa comigo, beliscando minhas orelhas e assim por diante. Fiquei pensando que ela cutucara a mancha cascuda em seu pescoço com aqueles mesmos dedos. Logo se levantou e desceu até o chão de pedra onde estávamos paradas. Levou algum tempo metendo os pés tortos nas sandálias ori, até que se virou para o senhor Tanaka e lançou um olhar, que ele pareceu entender, pois saiu da sala e fechou a porta. A senhora Meshi-Meshi abriu a blusa de camponesa de Satsu e atirou. Mexeu um pouco nos seios de Satsu, olhou debaixo de seus braços, depois virou-a e olhou seu traseiro. Eu estava em tal estado de choque que quase nem consegui olhar. Certamente vira Satsu nua antes, mas o modo como a senhora Meshi-Meshi manipulava o corpo dela parecia ainda mais indecente do que quando Satsu abrira seu traje de banho para o rapaz Suji. Depois, como se ainda não tivesse feito o bastante, a senhora Meshi-Meshi baixou a calça de Satsu até o chão, olhou-a de cima a baixo e virou-a, olhando-a de frente outra vez. Saia de sua calça, ordenou. Fazia muito tempo que eu não via o rosto de Satsu tão confuso, mas ela saiu de cima do tecido. A senhora Meshi-Meshi a pegou pelos ombros e sentou-a na plataforma. Satsu estava totalmente nua. Não sei se ela tinha mais ideia do que eu, do motivo pelo qual estava ali sentada. Mas não teve tempo de pensar muito, pois em um instante a senhora Meshi-Meshi tinha posto as mãos nos joelhos de Satsu, afastando-os, e sem hesitar um instante enfiou a mão entre as pernas dela. Eu já não consegui olhar. Acho que Satsu deve ter resistido, porque a senhora Meshi-Meshi deu um grito e no mesmo momento ouviu uma palmada ruidosa da senhora Meshi-Meshi batendo na perna de Satsu. Vi mais tarde a marca vermelha que ficara na perna dela. Assim que terminou, a senhora Meshi-Meshi disse à minha irmã que vestisse de novo suas roupas. Enquanto se vestia, Satsu deu uma fungada alta. Talvez estivesse chorando, mas eu não me atrevia a olhar para ela. Em seguida, a senhora Meshi-Meshi veio até mim e em segundos minha própria calça estava baixada em torno de meus joelhos e minha camisa fora retirada como a de Satsu. Eu não tinha peitos para a senhora mexer, mas ela olhou debaixo de meus braços como fizera com minha irmã e também me virou antes de me sentar na plataforma e puxar a calça de minhas pernas.
Eu tinha um medo horrível do que ela faria, e quando tentou afastar meus joelhos, teve de me bater na perna como fizera com Satsu, e minha garganta ardeu no esforço de conter as lágrimas. Ela meteu o dedo entre minhas pernas e deu o que me pareceu um beliscão, de um jeito que me fez gritar. Quando mandou que me vestisse outra vez, eu me sentia como uma represa segurando o rio inteiro. Mas tive medo de que se Satsu ou eu começássemos a soluçar feito criancinhas, o senhor Tanaka pudesse não gostar. As meninas são saudáveis, disse ela ao senhor Tanaka quando ele voltou, e muito adequadas. As duas estão intactas. A mais velha tem madeira demais, mas a novinha tem bastante água. Bonita também, não acha? A irmã mais velha parece uma camponesa ao lado dela. Estou certo de que são duas meninas atraentes, mas cada uma a seu modo, falou ele. Por que não falamos um pouco sobre isso enquanto eu a acompanho até lá fora? As meninas vão esperar por mim aqui. Depois que o senhor Tanaka fechou a porta atrás deles, virei-me e vi Satsu sentada na beira da plataforma, olhos fixos no teto. Por causa do formato do seu rosto, as lágrimas se acumulavam ao longo de suas narinas e rompi em soluços no momento em que a vi daquele jeito. Senti-me culpada pelo que acontecera e limpei suas lágrimas com a barra de minha camisa. Quem era aquela mulher horrenda? Perguntou-me. Deve ser uma adivinha. Provavelmente o senhor Tanaka quer saber tudo o que puder sobre nós. Mas por que ela teve de nos olhar daquele jeito horrível? Satsu-san, você não entende. O senhor Tanaka está pensando em nos adotar. Ao ouvir isso, Satsu começou a piscar como se tivesse um inseto no olho. De que está falando? O senhor Tanaka não pode nos adotar. Papai está tão velho. E agora que nossa mãe está doente, acho que o senhor Tanaka se preocupa com o nosso futuro. Não vai haver ninguém para cuidar de nós. Satsu se pôs de pé. Tão agitada ficou ao ouvir o que eu dissera. Seus olhos começaram a ficar estrábicos e pude ver que ela se esforçava em acreditar que nada nos tiraria de nossa casinha bêbada. Espremia as coisas que eu lhe dissera, como a gente espreme água de uma esponja. Devagar, seu rosto começou a relaxar outra vez, e ela voltou a sentar na beira da plataforma. Logo estava olhando vagamente ao redor, como se aquela nossa conversa nunca tivesse acontecido. A casa do senhor Tanaka ficava no fim de um caminho logo ao extremo da cidade. A alameda de pinheiros ao seu redor tinha um aroma rico do oceano nos penhascos junto de nossa casa. E quando pensei no oceano e em como eu estaria trocando um cheiro pelo outro, senti um vazio terrível, do qual tive de me livrar assim como a gente tem de se afastar de um penhasco depois de espiar por cima dele. A casa era mais imponente do que qualquer coisa em Ioroido, com enormes beirais como o templo de nossa aldeia. E quando o senhor Tanaka andou até a entrada, deixou seus sapatos exatamente onde os descalçara. Então uma empregada veio e os colocou numa prateleira. Satsu e eu guardamos nossos próprios sapatos. Quando eu estava inclinada fazendo isso, senti algo me roçar de leve nas costas e uma pinha caiu no chão de madeira entre meus pés. Virei-me e vi uma menina mais ou menos da minha idade, parada do lado de fora da porta. Era um pouquinho menor do que eu, com o cabelo muito curto. Sorriu para mim com um espaço vazio entre os dentes da frente. Depois saiu correndo, olhando sobre o ombro, como para ver se eu a perseguiria. Pode parecer esquisito, mas eu nunca tinha visto uma menina da minha idade. Conhecia as meninas da minha aldeia, mas tínhamos crescido juntas e nunca fazíamos nada parecido com um encontro. Mas Kuniko era o nome da filhinha do senhor Tanaka.
Foi tão amigável desde o primeiro instante em que a vi, que achei que seria fácil para mim mudar-me de um mundo para outro. O traje de Kuniko era muito mais refinado do que o meu, e ela usava sandálias Zori, mas sendo a menina de aldeia que eu era, corri atrás dela descalça para dentro do bosque. Alcancei-a numa espécie de casa de brinquedo feita com galhos serrados de uma árvore morta. Ela empilhara pedras e pinhas para dividir os cômodos. Num deles fingiu servir-me chá de uma xícara rachada. Em outro nos revezamos cuidando de sua boneca. Um bebê, um menininho chamado Taro, que na verdade não passava de um saco de lona recheado de terra. Taro se dava muito bem com estranhos, disse Kuniko, mas tinha pavor de minhocas e por uma coincidência muito peculiar, Kuniko tinha o mesmo medo. Quando encontramos uma, Kuniko se certificou de que eu a levasse para fora em meus dedos para que o pobre Taro não rompesse em pranto. Fiquei encantada com a perspectiva de ter Kuniko como irmã. Na verdade, as árvores majestosas e o cheiro de pinheiros, até mesmo o Sr. Tanaka, tudo começou a me parecer quase insignificante comparado a isso. A diferença entre a vida ali na casa dos Tanakas e a vida em Yoroido era tão grande quanto a diferença entre o odor de alguma coisa cozinhando e um bocado de comida deliciosa. Quando escureceu, lavamos nossas mãos e pés no poço e entramos para nos acomodar no chão em torno de uma mesa quadrada. Fiquei surpresa ao ver a fumaça do que íamos comer erguer-se para os caibros de um teto acima de mim, com lâmpadas elétricas penduradas sobre nossas cabeças. A claridade no aposento era ofuscante. Eu nunca vira nada assim antes. Logo os empregados trouxeram nosso jantar de linguado grelhado, picles, sopa e arroz cozido. Mas no momento em que começamos a comer, as luzes se apagaram. O Sr. Tanaka sorriu. Aparentemente isto acontecia com frequência. Os criados acenderam lanternas penduradas em tripés de madeira ao redor de nós. Ninguém falou muito enquanto comíamos. Eu esperara que a senhora Tanaka fosse glamurosa, mas parecia uma versão mais velha de Satsu. Apenas sorria bastante. Depois do jantar, ela e Satsu começaram a jogar Go e o senhor Tanaka se pôs de pé e ordenou que uma criada trouxesse o casaco de seu kimono. Num momento ele se fora e, depois de um instante, Kuniko me fez um gesto para que a seguisse para fora. Calçou um par de sandálias Zori de palha e me emprestou um par extra. Perguntei-lhe aonde íamos. Fique quieta, advertiu-me. Vamos seguir o papai. Eu faço isso sempre que ele sai, é segredo. Seguimos pelo caminho e entramos na rua principal, em direção da cidade de Senzuru, seguindo o Sr. Tanaka a certa distância. Em poucos minutos estávamos andando entre as casas da cidade e Kuniko pegou meu braço puxando-me por uma rua lateral. No final de uma calçada de pedra entre duas casas, chegamos a uma janela fechada com cortinas de papel que deixavam passar a luz interior. Kuniko botou o olho num buraco rasgado, bem ao nível dos olhos numa das cortinas. Enquanto ela espiava, ouvi rumores de riso e conversas e alguém cantando acompanhado por um shamisen. Depois ela deu um passo para o lado para que eu pudesse espiar pelo buraco. Metade do aposento estava escondida de meu olhar pela outra cortina, mas pude ver o Sr. Tanaka sentado sobre os colchões com um grupo de 3 ou 4 homens. Um ancião ao seu lado contava uma história a respeito de ter segurado uma escada para uma jovem e espiado debaixo de suas roupas. Todos riam, exceto o Sr. Tanaka, que olhava fixo para a frente, para a parte do cômodo que eu não conseguia enxergar.
Uma mulher mais velha de kimono trouxe um copo que ele segurou enquanto ela lhe servia cerveja. O Sr. Tanaka me parecia uma ilha no meio do mar, porque, embora todos os demais achassem graça da história, até a mulher idosa que servia a cerveja, ele continuava olhando para a outra ponta da mesa. Tirei meu olho do buraco para perguntar a Kuniko que lugar era aquele. Uma casa de chá, contou-me. É, onde as geishas entretêm os homens. Meu pai vem aqui quase toda noite. Não sei por que ele gosta tanto. As mulheres servem bebidas e os homens contam histórias, a não ser quando cantam, e todo mundo acaba bêbado. Botei o olho outra vez no buraco, a tempo de ver uma sombra atravessando a parede, e então apareceu uma mulher. Seu cabelo estava enfeitado com os ramos verdes pendentes de um salgueiro, e ela usava um kimono rosa claro com flores brancas, como que aplicadas em todo ele. O largo obi amarrado à sua cintura era laranja e amarelo. Eu nunca vira roupas tão elegantes. Nenhuma das mulheres de Oroedô possuía nada mais sofisticado do que um traje de algodão, ou talvez linho, com um desenho simples em tom índigo. Mas, diferente de suas roupas, a mulher não era nada bonita. Seus dentes eram tão salientes que seus lábios nem os cobriam direito. E sua cabeça era tão estreita que imaginei se não tinha sido comprimida entre duas tábuas quando bebê. Você pode me achar cruel ao descrevê-la assim, mas achei estranho que, embora ninguém pudesse chamá-la de beldade, os olhos do Sr. Tanaka estivessem fixos nela como um trapo num gancho, e continuava observando-a quando todo mundo ria. E quando ela se ajoelhou a seu lado para despejar mais algumas gotas de cerveja em seu copo, ergueu os olhos para ele de um modo que sugeria que se conheciam muito bem. Kuniko espiou outra vez pelo buraco. Depois voltamos para casa e nos sentamos juntas na banheira, na beira do bosque de pinheiros. Ao olhar para cima, via um céu cheio de estrelas, exceto a parte bloqueada por ramos acima de mim. Eu poderia ter ficado ali muito mais tempo, tentando entender o que vira naquele dia e as mudanças que enfrentava. Mas Kuniko ficara tão sonolenta na água quente que logo chegaram as criadas para nos ajudar a sair. Satsu já roncava quando Kuniko e eu nos deitamos a seu lado em nossos futons, corpos apertados um contra o outro, braços enlaçados. Um cálido sentimento de felicidade começou a inchar dentro de mim e sussurrei para Kuniko: sabia que eu virei morar aqui com você? Achei que a novidade a surpreenderia e faria com que abrisse os olhos, ou, quem sabe, até sentar-se. Mas não a despertou de sua sonolência. Ela soltou um grunhido e um momento depois, sua respiração era quente e úmida, com o ronronar do sono.